Vamos a seguir, deixa eu confirmar aqui, Magda Luzimar de Abreu, do Grupo Espírita Emmanuel, da região, 10º Conselho Regional Espírita de Belo Horizonte, da regional, com o tema O Fim do Sermão Profético, a Vida Eterna e o Castigo, Mateus 25, 31 a 33. Só para aproveitar e passar a mensagem para os próximos congressistas, e como a gente está um pouco adiantado, não precisa se apavorar em correr com a apresentação, façam com calma que tá tudo tranquilo. Magda, por favor. Boa tarde a todos. Está me ouvindo, Pedro? Estou ouvindo. Então tá bom. Boa tarde a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações. Nós queremos, nesse momento, agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade deste trabalho e agradecer a coordenação desse CONICE por ter favorecido para nós essa oportunidade. E imploramos ao Senhor que nos abençoe, a todos que aqui estamos e aos companheiros e companheiras que nos ouvem. O Pedro, eu vou compartilhar a apresentação, ok? Ok. Você me fala aí se deu certo. Está aparecendo aqui. Já está aí? Apareceu a tela do Do PowerPoint. PowerPoint. Tá. Eu vou colocar aqui na tela de apresentação. Deu certo, já começou a apresentação. Fique à vontade. Tá ótimo. Bom, então nós vamos trabalhar aqui com a pesquisa no campo da interpretação do Evangelho à luz da doutrina espírita. Nós estamos aqui hoje como tarefeira do Grupo Espírita Emmanuel, aqui de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E nós trabalhamos nesse artigo que nós submetemos à CONICE, um trecho do fim do sermão profético, que se intitula A Vida Eterna e o Castigo. Ele está em Mateus, no capítulo 25, nos versículos 31 a 33. Nós vamos ler aqui para vocês entenderem o texto que nós vamos analisar. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então, isso é uma fala de Jesus. O método de estudo, nós vamos trabalhar com o estudo minucioso do Evangelho de Jesus, o EMEG, muitas vezes conhecido como miudinho, e que já foi utilizado aqui na parte da manhã por dois companheiros que fizeram a apresentação para nós. Evangelho. Para resumir rapidamente, esse estudo, ele tem algumas etapas. A gente escolhe uma passagem, versículo, contextualiza o texto bíblico escolhido, podemos utilizar concordância, dicionário, atlas históricos, se for necessário, para contextualizarmos histórica, culturalmente, geograficamente, algum tema. Utilizamos uma análise específica de palavras ou de expressões, então, verbos, tempo, lugar, e personagem nos auxiliam a detalhar o estudo. Trazemos a doutrina espírita como chave interpretativa do versículo, porque é um estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, e importante fase é nos situarmos como espírito no texto, porque o objetivo de todo esse processo é a reforma íntima. Didaticamente, ele está exposto assim, mas não significa que cada passo aqui tem que seguir um atrás do outro, não.
Muitas vezes eles ocorrem em paralelo. Então, vamos lá. Normalmente, a contextualização, a gente faz a contextualização com a leitura do texto onde o versículo está. Mas nós estamos dentro de um contexto em que o texto é muito grande, porque essa fala de Jesus, na realidade, começa no capítulo 24 e se estende pelo capítulo 25. Todo o texto é chamado sermão profético, e ele é dividido em 3 ou 4 momentos. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um resumo para que vocês entendam de que Jesus está falando, porque nós não vamos ter condição de ler todos os versículos aqui por causa do nosso tempo. Ele começa com Jesus afirmando que não sobraria nada do templo de Jerusalém no futuro. Os apóstolos que estavam com Jesus solicitam informações de quando ocorreria a destruição do templo, e Jesus então inicia o discurso orientando a todos para estarem vigilantes quando falsos profetas surgissem e quando os rumores de guerras e peste ocorressem. Depois, se vocês tiverem interesse, leiam todo o texto do capítulo 24 e 25 de Mateus. E prossegue alertando para alguns sinais no futuro: culminação do lugar santo, fugir da Judéia e ir para os montes, permanecer no telhado se lá estiver, as grávidas sofreriam, não fugir nem no inverno, nem no sábado. E fala que os que não se ajustarem à vontade divina não desfrutarão da companhia do Filho do Homem, cuja vida significa uma nova etapa de paz para a humanidade. No trecho que nós estamos trabalhando, que vai do versículo 31 a 33, ele, na realidade, se estende até o 46. E nele, Jesus fala do final das tribulações, da vinda do Filho do Homem, e as nações que inicialmente estavam apartadas irão sob o comando de um único pastor. As ovelhas e os bodes serão identificados e separados. As ovelhas permanecerão no reino de Deus, usufruindo de uma vida eterna de felicidade, e os bodes serão conduzidos ao fogo eterno dos sofrimentos. Então, isso é um resumo do contexto aonde o texto que nós estamos estudando vai ser encontrado, tá? Que é do 31 ao 33. Nós também não temos condições de analisar em detalhes nem mesmo esses 3 versículos, o 31, 32 e o 33. Nós temos no texto que nós enviamos nisso, né, que está no site, uma análise mais completa. E para essa apresentação, nesse período, nós selecionamos alguns trechos, algumas expressões de versículo e, particularmente, algumas palavras do versículo. Então, vocês se lembram que o versículo começa dizendo que quando o Filho do Homem vier em sua glória. Aí nós trabalhamos a questão do Filho do Homem. Essa é uma expressão que ela é muito citada no Novo Testamento, dentro do contexto que ele se aplica aqui. É muito utilizada por Jesus. Nós conseguimos registrar 55 citações nos 4 evangelistas, e em várias vezes Jesus claramente se identifica como o Filho do Homem, né? Por exemplo, ele, em João, no capítulo 8, versículo 28, ele fala assim: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então, claramente, ele se coloca aqui na questão, na posição de filho do homem, não é isso? E que ele, na realidade, ele é filho do homem, mas ele não realiza as coisas por sua própria vontade. Ele realiza as coisas expressando e representando a vontade do Pai, Deus Criador. É isso? Então, isso é muito importante para nós.
A doutrina espírita vai nos mostrar a razão pelo qual Jesus pode se posicionar como esse filho do homem, representante do Criador entre nós. Na questão 605, em que Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo, nós vamos ver que a resposta é Jesus. Então, fica claro que ele é um modelo, ele é um guia para toda a humanidade. E, portanto, ele pode se colocar na posição desse filho do homem que está acima de todos, no sentido espiritual. E nós vamos ver, não trouxemos aqui, mas se a gente quiser aprofundar um pouco nessa questão, o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, ele é muito importante nos seus primeiros capítulos, particularmente no capítulo 1, em que ele coloca claramente a posição de Jesus como espírito puro, que faz parte de uma comunidade de espíritos responsáveis pela criação do nosso sistema solar e pelo desenvolvimento das criaturas que aqui se encontram, sendo que Jesus tem sob sua responsabilidade toda a humanidade terrestre, né? Então, isso mais que qualifica-o na condição de filho do homem, no sentido desse ser superior que representa o Criador entre nós. Ok? Agora, quando nós estudamos o Evangelho e que nós trazemos todos esses elementos, é muito importante a gente observar na intimidade o que Jesus, como Filho do Homem, deixa para a gente como legado de aprendizado. É quando nós nos situamos como espíritos dentro do texto, buscando a nossa reforma íntima. Porque essa expressão, ela, do Filho do Homem, é uma expressão da gestação de um novo ser na nossa intimidade, que origina um homem melhor, que se move dentro dos princípios do amor e da caridade para com todos. O Filho é aquele que é gerado, e nós sabemos que nós estamos num processo evolutivo e que nós também um dia alcançaremos a perfeição. Então, é como se dentro do campo planetário, dentro do campo de Jesus, nós temos esse espírito que ocupa essa posição. Mas é importante nós entendermos que nós precisamos fazer um esforço para originar dentro de nós mesmos condições para que também chegamos a atingir um dia a posição daquele que está como filho do homem em plena sintonia com o Criador. Então, isso é importante para nós quando a gente estuda o Evangelho. Jesus falou que o filho do homem viria em sua glória. Isso significa que ele retornaria, não é isso? E a gente sabe que esse retorno de Jesus, ele não é um retorno físico, isso não há necessidade, a doutrina espírita coloca isso muito claramente para nós nas obras kardecianas e nas obras da espiritualidade superior, através de Chico Xavier, não é isso? E ali a gente vai observar o seguinte, é que, na realidade, a presença de Jesus entre nós novamente, ele se dará se analisarmos no momento ou no movimento coletivo, quando o planeta estiver regenerado. E isso vai acontecer quando os espíritos que aqui permanecerem vivenciarem a mensagem de Jesus em suas ações. Então, o retorno do Filho do Homem já não vai ser mais no campo da atuação direta de Jesus entre nós, não tem essa necessidade, mas vai ser no campo das ações que vão ser empreendidas por nós, vivenciando a mensagem de Jesus, o que não deixa de ser o retorno do Mestre entre nós, percebem? E, ok,
Então, é importante a gente estar trabalhando essa questão com bastante tranquilidade. Aí nós, como o nosso tempo é pequeno, nós escolhemos um outro momento do trecho, que já está lá no versículo 33, em que fala que porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda, né? Lá no 32 diz que haveria a separação entre bodes e ovelhas. E nós devemos observar o seguinte, é que porque Jesus toma como símbolo desse processo de separação, bodes e ovelhas. Nós vamos ver que Jesus utilizava muito situações que já eram conhecidas por aqueles que estavam ali naquele momento ouvindo. Por exemplo, no Velho Testamento, no livro de Levítico e Números, nós vamos ter versículos e trechos que nos permitem concluir que as ovelhas eram utilizadas para sacrifícios oferecidos em louvor a Deus. Os bodes para sacrifícios de expiação, para compensar junto ao Senhor erros cometidos por pessoas e erros coletivos representados pelo povo de Israel. E a gente tem que estar atento, porque Emmanuel nos fala, no livro Consolador, que quando lermos Israel, devemos entender toda a humanidade. Então, estamos todos aqui incluídos, percebem? Por exemplo, em Números, no capítulo 7, versículo 15 e 16, diz assim: um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado. Percebem? Então, é por isso que tem a diferenciação entre essas duas expressões, ovelhas e bodes. Na realidade, quando eu penso na nossa intimidade, nós vamos ver que bodes e ovelhas, na doutrina espírita, vão representar aspectos da nossa personalidade, do nosso piso evolutivo, determinando nossos posicionamentos no bem ou no erro, percebe? Então, se a ovelha representa aquele que está em sintonia com as leis divinas, quando nós estamos em sintonia com as leis divinas, nos apresentamos ao Senhor como ovelhas. E os bodes são aquela representação dos que ainda estão envolvidos em erros e em dificuldades. Quando nós nos envolvemos em erros e dificuldades, assumimos a posição de bodes. Isso significa que não existe nenhuma coisa definitiva, não. Bode vai ser sempre uma coisa e ovelha outra? Não, porque, na realidade, nós podemos ter posturas no erro ou posturas no bem, e sermos aí simbolizadas por ovelhas ou por bodes. Ok? A outra questão que a gente queria trazer aqui para vocês, um outro detalhe, né, desse trabalho, são essas expressões, porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então, por que direita e esquerda? Nós vamos ver que no próprio Bíblia existem indicativos sobre isso. Mas aqui nós estamos recorrendo a Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, lá no capítulo 21, na lição Caminhos Retos, quando ele comenta o versículo 6 do capítulo 21 de João. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Esse é um trecho conhecido como a segunda pesca maravilhosa, que ocorre quando Jesus ressuscita e os apóstolos, sob o comando de Pedro, estão pescando e novamente não conseguem pescar nada. E Jesus os orienta: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. O que Emmanuel nos comenta? Ele fala assim, em um certo trecho, né? A lição é maior do que isso aqui. Faremos um trecho. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Fundam-se os nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? Então, o que Emmanuel está colocando? Quando nós pensamos em lançar a rede
para a banda direita, nós temos que pensar que nós estamos lançando os nossos pensamentos e atos para a justiça verdadeira. E a justiça verdadeira representa a justiça divina e representa as leis do Criador em nós. Ele prossegue dizendo: convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava de modo geral aos seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Então, o que Emmanuel está sinalizando para nós? Que quando a gente pensar no lado direito, vamos pensar no caminho reto. E pensar no caminho reto é pensar naquele que serve ao Criador, naquele que está em perfeita sintonia com o Criador. Por dedução, então, nós vamos ver que o caso do lado esquerdo vai representar para nós o lado dos nossos erros, das nossas dificuldades, das nossas inquietações, das nossas inseguranças. Percebem? Por isso, as ovelhas, que também representam a mansidão, que representam a obediência ao Criador, são apartados para a direita, e os bodes, que vão simbolizar para nós nossas atitudes no erro, vão ser apartados para a esquerda. E isso, né, gente, é natural, porque isso é uma consequência natural da lei de causa e efeito. Então, ela é feita através da lei de causa e efeito, que é natural na condição de espíritos inferiores em processo de modificação íntima para o bem, como nós mesmos. Porque através das nossas ações, nós vamos colher os resultados dessas ações. E dentro desse contexto, essa divisão, ela é natural. Nós vamos ver aí vários exemplos de André Luiz dizendo que as nossas ações, que os nossos posicionamentos no plano espiritual são sempre definidos pela avaliação entre o bem que nós fizemos e o bem que nós deixamos de fazer. Nós chegamos no plano espiritual, não é isso? Nós somos alocados em razão do nosso esforço de servir ou da nossa sintonia com as situações de dificuldades no mal. Então, isso é um processo natural, né? Mesmo no campo coletivo, não é isso? Nós vamos encontrar essas expressões de separação, porque nós vamos ver que o campo coletivo ele é composto por nós, por individualidades que estamos em transição. E nós sabemos que nós estamos caminhando para um mundo de regeneração. Então, como humanidade, para entrarmos no mundo de regeneração, nós temos que nos posicionar no bem. Não tem outro jeito. Temos que nos posicionar à direita. Agora, é importante entender também que essa seleção ela é uma expressão da misericórdia divina. Porque, embora simbolizando atitudes de rebeldia, os bodes, quando nós queremos ser bodes, né, que nós queremos ser simbolizados por eles não foram expulsos da presença do Senhor, foram mantidos no lado esquerdo do Senhor. Então, isso significa misericórdia divina atuando em favor do ofensor. E nós sabemos que isso acontece porque nós temos oportunidades de novas reencarnações para reabilitarmos os nossos erros. E mesmo no plano coletivo, nós vamos ver Kardec falando que nós teremos a oportunidade de ir para outros mundos. E ir para outros mundos, se não permanecermos no mundo de regeneração, não é um castigo. É misericórdia, é oportunidade de ter uma nova escola de aprendizado. É isso? Então, para finalizar aqui, nós poderíamos sintetizar dizendo que esse trecho do fim do sermão profético, como todo sermão profético, referido por Jesus, que é o Filho do Homem, ele apresenta uma atualidade inegável para todos nós. Nós vivenciamos na intimidade e no coletivo as advertências de Jesus. Caminhamos coletivamente para um mundo de geração. Conquistarmos a permanência no planeta, precisamos mudar da posição de bodes, que são espíritos de atitude inferiores, e muitas vezes nós atuamos com essa inferioridade, para de ovelhas, não é isso?
espíritos bons significando aqueles que operam em sintonia com as leis divinas. Se nós não sustentarmos o padrão de sintonia com as leis divinas, não teremos condições de permanecer coletivamente no mundo de regeneração. Porque para fazer parte de um mundo de regeneração é preciso estar regenerado. Então, nós vamos terminando por aqui, desejando a todos muita paz, muita alegria e agradecendo mais uma vez ao Senhor por essa oportunidade.